Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa abençoar, trazer paz e alegria para sua casa, para sua família, que você possa estar conosco hoje aqui nesse vídeo, ouvindo aquilo que o Senhor Jesus quer para os nossos corações, né? Que Deus possa te iluminar e te dar força para poder vencer as batalhas do dia a dia. Vamos fazer uma oração e depois eu vou deixar uma breve palavra para que a gente possamos refletir e entender o propósito do nosso Senhor Jesus nessa terra para cada um de nós, né? O que Ele requer de nós e o que Ele nos ensinou através da sua palavra e do seu amor pelas nossas vidas e pelas nossas famílias, né? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor Jesus para a gente iniciar, né, o nosso dia, para a gente iniciar a nossa intimidade com Deus, né? Não há nada melhor do que falar com Jesus, orar. A oração é o segredo para que a gente possa vencer qualquer batalha, qualquer guerra espiritual. É quebrado pela oração, pelo jejum, e ter intimidade com Deus não tem coisa melhor. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, mais uma vez por estar aqui, Senhor, neste momento, podendo falar contigo, Pai, poder entrar no teu santuário, Pai, e falar diretamente contigo, para que o Senhor Jesus possa, Pai, abençoar as pessoas, Pai, que estão aflitas, que estão sofrendo, Pai, a angústia, Senhor, que o inimigo, Pai, tem colocado aos corações de muitas pessoas neste planeta, Pai. Deus, estou diante de Ti, Senhor, eu te apresento a vida de cada uma família, Pai, deste mundo, não só do Brasil, mas de todos os continentes, de todos os países, Pai. Deus, o Senhor é tão grande, Pai, que às vezes a gente não tem a dimensão, a noção de entender o tamanho que o Senhor é. Mas eu tenho certeza, Pai, que através dessa oração o Senhor vai visitar lares, o Senhor vai visitar famílias, Pai, trazendo paz e alegria, Senhor, para que todos possam fazer a Tua vontade, conforme o Teu querer. Deus, nos ensina, Pai, a caminhar, Senhor, a andar, Senhor, em santidade, a Te buscar, Senhor, para que o Senhor Deus possa, Pai, se achegar a nós, se aproximar e nós poder sentir a Tua presença, Pai, porque não há outro Deus grande igual o Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é forte, é grande, Pai. Não há palavras, Pai, para engrandecer mais aquilo que o Senhor é, Senhor. O Senhor é tremendo, Pai. É aquele que abre porta, é aquele que fecha a porta, é aquele que permite as coisas acontecer, é aquele que não permite também não acontecer. Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é santo e é poderoso. Deus, abençoe também, Pai, a minha família, o meu lar, meu filho, a minha filha, a minha casa, Pai, a minha família, Pai, em geral, meus irmãos, meus pais, em nome de Jesus, Pai. Também a igreja, Pai, a qual eu congrego, Pai, que o Senhor Deus possa abençoar cada um que ali está. Deus, que o Senhor possa, Pai, nos dar força e paz. Em nome de Jesus, Pai, a Ti eu te peço, fala conosco por intermédio da Tua palavra, Senhor. Eu ainda não sei, Pai, o que vou falar, mas eu quero falar algo de amor, Senhor. Coloca no meu coração para falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero deixar uma palavra ao seu coração, né?
para que você possa refletir e entender que o nosso Deus é um Deus de amor e é um Deus de alegria, é um Deus de paz, é um Deus de harmonia, é um Deus que corrige, é um Deus que ensina, né? E Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que venha nesse mundo, para que nos ensina o caminho da verdade, né? O caminho da salvação, né? A graça, né? Nós não merecemos, mas Ele morreu na cruz por mim e por você. É um amor incondicional, é um amor que não tem nem palavras para descrever o amor que Jesus tem por mim e por você. Somos falhos, somos pecadores, mas Ele é grande. Irmãos, a palavra que Deus colocou agora no meu coração se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 13 também. Vou ler o verso 13. Só eu vou ler. O título aqui fala o amor. Olha que coisa linda, o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Irmãos, podemos ver que a palavra de Deus, ela nos ensina que a exortação, né, os ensinamentos, o poder da palavra, ela em si própria, ela já fala comigo, ela já fala com você, ela nos adverte daquilo que temos que entender e saber, a qual o Senhor quer para nós, né, para nossas vidas e para nossa família, né? E assim, uma palavra a qual eu quero deixar para o seu coração hoje, eu quero falar sobre amor, né? Como está o nosso amor com Jesus e com as outras pessoas a qual a gente convive, a qual a gente trabalha, a qual a gente, os jovens estudam, a qual a gente está em grupos reunidos para poder fazer a vontade do Pai, né? Assim eu digo para vocês que Jesus, ele nos traz um ensinamento em Lucas capítulo 10, o verso 25 em diante. Ali ele diz que eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso é uma pergunta muito interessante, porque levantou alguém que estava caído e perguntou para Jesus o que hei de fazer para herdar uma vida eterna, ou seja, ele está perguntando o que devo fazer para poder morar no céu, né? Uma pergunta mais clara, porque ele entendeu que o amor estava ali, a graça estava ali na frente dele, que é Jesus Cristo. E Jesus, ele pergunta, ele responde dizendo, que está escrito na lei, como lês, ou seja, como você entende a palavra de Deus? Jesus, ele perguntou de volta para aquele homem, né? Que está escrito na lei, a lei de Moisés, né? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Não cobiçar a mulher do próximo, tem vários. E assim, e respondendo, olha só o que ele responde, ele disse: amarás ao teu Senhor teu Deus, olha só, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Nossa, às vezes a gente se pergunta, né? Que tem tantas pessoas ruins, tem tantas pessoas que fazem maldade, que é usada pelo inimigo, né?
mas as pessoas não são ruins. Ruim é aquilo que as pessoas deixam entrar nelas, né? Porque existe o espírito bom e o espírito negativo. Temos que entender que aquilo que você se alimenta, aquilo que você faz no seu dia a dia, é o que vai te fortalecer espiritualmente diante dos olhos de Deus, para poder você olhar para um próximo e olhar para ele e refletir nele aquilo que o Senhor quer que você sinta, amando ele como a ti mesmo. É difícil, mas é o que o Senhor nos ensina, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e também o nosso próximo. Quantas pessoas que só querem amar a Deus, mas se esquecem de amar o próximo, né? Que amor é esse? Então o Senhor nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus, ele faz uma colocação, e ele diz para aquela pessoa: respondeste bem, fazer isto e viverás. Olha que resposta que Jesus dá para ele: fazer isto e viverás, né? Por que ele diz viverás? Porque depois dessa vida, depois da nossa passagem nessa terra, se o Filho de Deus, Jesus Cristo, não vier nos ares a buscar a sua igreja, né? A sua igreja lavada. O que é igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro? São pessoas que agradam a Deus, que faz a vontade de Deus, que anda na posição, que procura buscar o melhor entendimento para poder andar conforme o Senhor Jesus quer. Então a pergunta que o Senhor nos dá hoje é essa, né? Fazer isto e viverás, ou seja, amar o próximo e a Deus, né? Jesus só falou isso. Então devemos entender que no versículo 30 aqui do capítulo 10, aqui diz assim que Jesus, ele dá um ensinamento a respeito dessa palavra a qual a gente está falando, a qual a gente está buscando, está tentando entender, e a palavra é essa. Respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Ou seja, descia um homem de Jerusalém para Jericó, ou seja, e esse homem caiu na mão de salteadores, pessoas más. Esse homem estava passando. Quantas pessoas que não são, se a gente for ligar os jornais, assistir as violências, as coisas a qual acontecem neste mundo, a gente vai entender que o mundo já é do maligno, porque as pessoas não querem mais saber de Deus e as pessoas querem roubar, querem matar e destruir, e é o que a Bíblia nos ensina. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus vem para dar vida e vida com abundância. Ou seja, a gente tem que entender que o Senhor Jesus, ele está falando conosco hoje sobre amar o próximo e entender que Jesus, ele só quer que dentro dos nossos corações tenhamos amor, mas um amor verdadeiro, até mesmo para aqueles que são maus, ou seja, mas com discernimento, se a pessoa está sendo usada pelo espírito maligno, a gente tem que orar e tem que interceder. Então Jesus, ele vem nos ensinando que aquele homem descia, para Jerusalém, e ele foi espancado e ele caiu meio que morto, ou seja, estava desmaiado ao meio do caminho, e ele estava sofrendo ali naquela estrada, porque ele foi salteado, ele foi roubado, e ainda espancaram ele e deixaram meio morto, a qual a palavra diz. E a Bíblia continua nos ensinando que, e ocasionalmente descia, olha o que Jesus diz aqui:
Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e aqui diz assim: e descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo, de lugar o qual ao vê-lo passou de largo. Presta bastante atenção nisso. Ou seja, o que era um sacerdote na época de Jesus, quando Jesus veio nessa terra? Sacerdote era uma pessoa entendido de Deus, uma pessoa que conhecia os mandamentos de Deus, né? E para essa pessoa ter o nome de sacerdote, assim, não o nome, mas o cargo de sacerdote, era uma pessoa que tinha que ter amor no coração. Então, quando vemos que esse sacerdote, ele vê aquele homem caído que foi salteado, que foi espancado, a Bíblia diz aqui para a gente que, mas olha o que fala, que ele passa de largo, ele olha, em vez dele oferecer ajuda, em vez dele ir lá e sarar as feridas e perguntar se quer uma ajuda, a Bíblia diz que ele passa de largo. Ou seja, imagina uma estrada a qual você está passando e você consegue ver ali uma pessoa no chão, machucado, ferido, e você não está nem aí para aquela pessoa, você nem olha para ela, mas você faz ir para o outro lado da rua para evitar contato com aquela pessoa que está necessitando de ajuda. Como que a gente estamos nos dias de hoje, né? E a Bíblia menciona que no 33 que um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano, a Bíblia diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos e era um confronto direto, mas aquele samaritano, a qual ele passa também, mas aquele samaritano não tem posição de sacerdote, ele não tem posição de nada. Então aquele samaritano, a Bíblia diz que aqui diz que chegou ao pé dele e, vendo, o moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ou seja, quando a gente olha para esse texto, para esta palavra, podemos observar que o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos ensina que o samaritano, ele também está passando naquele caminho a qual o sacerdote tinha passado anteriormente. E quando ele vê aquela situação, ele chega naquele homem, a Bíblia diz que ele dá vinho, ele trata das feridas, ele acolhe aquele homem, ele abraça aquele homem, ele traz a uma estalagem, ou seja, ele achou um lugar de conforto, um lugar para colocar aquele homem e ele ser curado por alguém, para ter um cuidado especial. E a Bíblia nos ensina aqui que, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros. Ou seja, no outro dia ele partiu, ele permaneceu lá um dia com aquele homem, atando as feridas, ajudando. E a Bíblia diz que ele tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Ou seja, eu estou indo continuar o meu trajeto, eu tive que parar
no meio do caminho para poder apoiar essa pessoa que está necessitada de ajuda, mas eu vou deixar um dinheiro e vocês cuidam dele. Se o dinheiro acabar os gastos que for gasto com ele, pode gastar mais com ele, que quando eu voltar, olha a confiança, olha só a confiança que esse homem ele está passando para os hospedeiros, para as pessoas que cuidam daquelas feridas, daquele homem que estava no caminho. Ou seja, quando ele diz: eu vou, mas se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago, eu acerto a dívida. Que amor é esse? Uma pessoa que não conhecia aquele homem que estava na rua, não sabia quem era aquele indivíduo, mas aqui a gente entende uma compaixão, um amor, a qual eu e você temos que ter diante das circunstâncias a qual nós vivemos. Será que nós estamos tendo amor pelo próximo? Será que nós estamos olhando para o nosso próximo e não olhando com o olho de maldade, mas com o olho de amor, de compaixão, para poder entender que o amor é maior do que tudo que possamos fazer, né? O amor, ele é acima de tudo. Você pode saber pregar, você pode saber ensinar, você pode ser sacerdote, você pode ser doutor, você pode ser mestre, mas se você não tiver amor no coração, de nada você vale, de nada você tem, nem salvação a gente tem. Primeiro a gente tem que crer e entender que temos um Jesus que veio e ele morreu por mim e por você, e ele vem nos ensinando que se nós não tiver amor, a gente não é de nada. É isso que ele quer nos ensinar, que venhamos ser imitadores de Jesus, né? Imitadores de Jesus, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus na nossa vida, no falar, no caminhar, no entender aquilo que o Senhor quer, né? Então aqui a Bíblia diz que o samaritano, a qual era rejeitado pelos judeus, não tinha nada a ver com a história. Ele deu um profundo ensinamento aqui para nós, né? E o 36 diz que Jesus ele faz uma pergunta: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Olha o 37, o que ele diz. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e fazer da mesma maneira. Ou seja, prestou atenção no que Jesus falou aqui nessa palavra? Que a gente devemos ser igual a esse samaritano, a qual não estava dentro da igreja, não estava dentro de quatro paredes, falando de Jesus, gritando, né, ensinando, com aparência de cristão, né? Mas verdadeiramente a gente falta amor, né? A qual aqui Jesus acaba de nos ensinar. Quando eu digo a gente, eu digo para mim também, que nós devemos melhorar. Nós somos falhos. A gente às vezes só pensa em nós. A gente às vezes só pensa nos nossos objetivos. Mas Jesus, ele nos ensina que a gente estamos em uma rota, em uma estrada. E nessa estrada existe alguns obstáculos, né? Aqui a gente podemos ver que foi extraído os salteadores. Nessa estrada vai ter pessoas más, usadas pelo inimigo, para poder querer te espancar, para querer te deixar na posição daquele homem que está caído ali, né? Quem sabe você pode ser uma pessoa dessa, ou já passou por isso, né? E essa palavra, ela nos ensina que um homem que vivia, né, dentro das igrejas, falando do nome de Deus,
exaltando Deus, mas na hora que ele vê uma situação dessa, ele passa de largo. E aqui Jesus ele nos ensina que não basta só você ser um sacerdote, ser um mestre, não. Jesus ele nos ensina que devemos ter amor, mas um amor verdadeiro, né? A qual o samaritano que era rejeitado, ele está passando nessa estrada a qual eu acabei de falar, mas ele está vendo as dificuldades que o outro está passando e ele tem compaixão em amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus nos ensina aqui uma palavra tremenda sobre amor, sobre deixar um pouco de fazer aquilo que nós devemos fazer e levar alguém a um lugar de recuperação, para que aquela pessoa possa se recuperar e começar a caminhar novamente sozinho, porque todos nós nascemos neste mundo para viver, para falar do nome de Jesus, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, para poder entender que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a luz, só Ele é a esperança. Sem Ele a gente não somos nada. Mas se nós não tiver o amor, de nada vale. Então que você possa ter ficado com essa palavra e que nós venhamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou aqui nessa palavra, né? Que vai e fazer da mesma maneira, ou seja, se você quer ser um samaritano dentro dessa palavra, muda o seu posicionamento a partir de hoje. Começa a refletir em fazer atos bons, né? Mas de acordo com aquilo que Deus quer. Não venha querer carregar a cruz dos outros, né? Venha fazer as coisas guiada pelo Espírito Santo. Ou seja, quando a gente fala de amor, de caridade, muitas pessoas não entendem. Às vezes quer ajudar as pessoas, que as próprias pessoas não querem ajuda. Não sei se vocês estão entendendo. Jesus ele diz, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus ele vai dar estratégia, você vai ajudar conforme aquilo que você pode. Não querer carregar as pessoas com a sua própria mão e querer fazer as coisas, é amor, e tentar fazer de uma forma a qual não é guiado pelo Espírito. Porque tem coisas também que acontecem porque é permissão de Deus, para que você possa entender que tem pessoas que conhecem a palavra, que entendem quem é Jesus, assim como esse sacerdote, mas ele sabe do certo, mas quer fazer o errado. Aí depois vem você, assim como o samaritano, tendo que mostrar o amor, e devemos ter cuidados para que não possamos pegar fardo, sendo que Deus está tratando. Por isso que eu digo, temos que ter amor, mas um amor guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não pela a nossa vontade própria, né? Mas a vontade de Deus, a compaixão de Jesus, ela é mais grande do que tudo. Então que você possa entender, que essa palavra venha penetrar no seu coração, que venha entrar de frente, né, com aquilo que você quer aprender, quer entender sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre quem é o Pai da eternidade e quem é o Espírito Santo, sabendo que os três é um só, trabalhando para que nós possamos entender que Ele é a solução, Ele é o caminho e Ele é a verdade. Agora, se você ouviu esse vídeo até o fim, o propósito desses vídeos são almas para Jesus, né? E tempo com Ele. Se você quiser aceitar Jesus aí do outro lado, eu não te conheço, né? Eu não sei quem é você. Quero dizer para você que eu não sou um teólogo, eu não sou uma pessoa entendido assim igual outras pessoas, né? Que prega, que fala de Jesus de uma forma melhor, né? Mas assim, eu falo do meu jeito, conforme o Espírito Santo de Deus me guia,
que você possa entender que tudo isso que eu estou fazendo aqui, esse tempo que eu tiro, é um tempo de amor ao próximo, que você possa entender que eu aqui, você aí, se você fechar os seus olhos e eu fazer uma oração, você pode se converter a Jesus e Jesus pode te colocar, o seu nome escrito no livro da vida, porque não há outro caminho se você não aceitar Jesus Cristo. Não há outro caminho. Muitas pessoas dizem: ah, mas eu já tenho Jesus. Que Jesus é esse que você tem? Que você não abre mão, que não abre mão de fazer a vontade do seu querer para fazer a vontade dele, E é isso que Deus quer. Deus não quer que você fique preso. Deus não fez ninguém para ficar preso. Ele deu o livre-arbítrio para a gente escolher, o bem e o mal, a salvação, E assim, a escolha é de cada um. E essa palavra que eu estou dizendo aqui é simples. Se você fechar os seus olhos, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a trabalhar dentro de você, na sua vida, em pró mudanças de comportamento, entendeu? Se você falava palavras más, palavras malfeitoras, você vai falar palavras agradáveis, palavras de amor. Você vai amar a sua esposa, sua família, seus filhos, seus amigos, seus inimigos, seus vizinhos, É isso que Deus faz. Ele faz uma transformação. Ele levanta aquele que está caído e coloca na posição para que nós possamos juntos caminhar na salvação eterna, Então assim, eu vou fazer uma oração que você possa receber em nome de Jesus essa palavra. Senhor Jesus, a Ti eu te agradeço, Pai, por mais um dia, por essa palavra, que o Senhor Deus possa abençoar cada um que aqui está, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra lá do outro lado, Pai. Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Senhor possa ser, Pai, o centro das atenções de cada um, Senhor. Deus, entra libertando, entra curando, entra tirando todo o mal, Senhor, da vida de cada um, Senhor, a qual está do outro lado, até mesmo, Pai, da minha família também, Pai, qualquer coisa, Pai, que estiver, Senhor, sendo um obstáculo, Pai, no caminho, Pai, da nossa salvação, que o Senhor Deus venha interceder pela sua compaixão, pelo seu amor, Pai. Deus, eu te louvo e te apresento, Pai, aquele que quer te aceitar aí do outro lado. Eu não sei o nome, mas o Senhor Jesus sabe. Que você possa escrever o nome, Pai, de fulano, de ciclano, Pai, no livro da vida. E que teu nome, Pai, venha a ser sempre glorificado, Pai. E que o Senhor possa, Pai, dar paz e alegria para cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. E a palavra que eu deixo para você hoje é essa. Se você fechou os seus olhos e aceitou Jesus, seu nome está escrito agora no livro da vida e está havendo festa lá no céu. Os anjos estão fazendo festa com Deus, glorificando aquilo que o Pai quer, que é salvar as almas que estão perdidas. Que você possa ser iluminado, que você possa ser abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra para encerrar é essa: que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Amém. Glória a Jesus.